Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O Parisiense Jornal Literário de 25 de setembro de 1864 publicou um artigo biográfico de Pierre Danjou sobre o escritor francês Joseph Méry, destacando suas convicções para muitos apenas teorias. Méry, nascido em Marsella, viveu 68 anos, foi dramaturgo, libretista, jornalista político, autor de ficção e ensaios. Era conhecido por sua sagacidade e habilidade de improvisar e, embora tenha escrito um grande número de histórias, hoje está praticamente esquecido, a não ser por suas contribuições com libretos transformados em ópera por Giuseppe Verdi e em 3 obras de Offenbach, seu amigo pessoal. Entre outras coisas, escreve Danjou, ele crê firmemente que viveu várias vezes. Lembra-se das menores circunstâncias de suas existências precedentes e as detalha com uma nota de certeza que impõe como uma autoridade. Assim foi uma dos amigos de Virgílio e de Horácio. Conheceu Augustos Germânicos e fez a guerra nas Gálias e na Germânia. Era general e comandava as linhas romanas quando essas atravessaram o Reno. Conhecia nas montanhas lugares onde havia acampado, nos vales, campos de batalha onde combateu. Lembra-se das palestras em casa de Mecenas, que são o eterno objeto de seus pesares. Chamava-se Minius. Um dia, na vida atual, estava em Roma e visitava a Biblioteca do Vaticano. Ali foi recebido por gente boa, nova, noviços em longas vestes escuras, que se puseram a lhe falar em latim mais puro. Méry era bom latinista no que se refere à teoria e às coisas escritas, mas ainda não havia experimentado conversar familiarmente na língua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de hoje, admirando esse magnífico idioma, tão harmonizado com aqueles monumentos, com os costumes da época em que era usado, pareceu-lhe que um véu caía de seus olhos. Pareceu-lhe que ele próprio havia conversado em outros tempos com amigos que se serviam dessa linguagem divina. Frases feitas e impecáveis saíam-lhe da boca, achava imediatamente a linguagem e a correção, enfim, falou latim como fala francês, teve em latim o espírito que tem em francês. Nada disso podia fazer-se sem um aprendizado, e se não tivesse sido um súdito de Augusto, se não tivesse atravessado aquele século de todos os esplendores, não teria improvisado um conhecimento impossível de adquirir em poucas horas. Outra passagem sua na terra foi nas Índias, por isso as conhece tão bem. Por isso, quando publicou A Guerra de Nizam, nenhum dos seus leitores terá duvidado que não tivesse morado muito tempo na Ásia. Suas descrições são vivas, seus quadros originais, toca com o dedo os mínimos detalhes, e é impossível não tenha visto o que conta, pois lá está o cunho da verdade. Pretende ter entrado naquele país com uma expedição muçulmana em 1035. Lá viveu 50 anos, passou belos dias e se fixou para não mais sair. Ainda era poeta, mas menos letrado do que em Roma e em Paris. Inicialmente guerreiro, depois sonhador, guardou sua alma as mensagens empolgantes das margens do Rio Sagrado e dos ritos hindus. Tinha várias moradas na cidade e no campo. Orou nos templos dos elefantes, conheceu a civilização avançada de Java, viu de pé as esplêndidas ruínas que assinala e ainda tão pouco conhecidas. O artigo segue enaltecendo outros aspectos da personalidade de Méry. No número de novembro de 1864,
Allan Kardec aproveita a abordagem para destacar alguns aspectos revelados pela espiritualidade no Livro dos Espíritos, a propósito do restabelecimento da questão existencial com a reencarnação, linha interrompida 13 séculos antes por deliberações do Segundo Concílio de Constantinopla, distanciando inúmeras gerações nascidas no chamado Ocidente do mecanismo da lógica evolucionista. Da análise de Kardec podemos citar: primeiro, se Merry já viveu, não deve ser exceção, porque as leis da natureza são as mesmas para todos, e assim todos os homens também devem ter vivido. Se viveu, não é certamente pelo corpo que se renasce, é, pois, o princípio inteligente, a alma, o espírito. Segundo, desde que Merry conservou a lembrança de várias existências, desde que os lugares lhe recordam o que viu outrora, com a morte do corpo, a alma não se perde do todo universal, conservando, pois, sua individualidade, o conhecimento do seu eu. Terceiro, lembrando-se Merry do que foi há 2000 anos, em que se tornou sua alma no intervalo. Deve ter ficado na esfera da atividade terrestre, vivendo a vida espiritual em nosso meio ou no espaço que nos rodeia até formar um novo corpo. Não sendo Merry único no mundo, deve haver em torno de nós uma população inteligente e invisível. 4. Nada do que adquirimos em inteligência, em saber e em moralidade fica perdido. Quer morramos jovens e presente, colheremos seus frutos em existências subsequentes. 5. À medida que o espírito se depura, os laços materiais são menos tenazes. O véu que obscurece o passado é menos opaco, seguindo assim a faculdade da lembrança retrospectiva, o desenvolvimento do espírito. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.